São 7h31. Lideranças nacionais dos partidos começam a traçar planos para 2022. O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, está de olho nas articulações. Carlos Alberto. Os dois partidos, o PT e o PSDB, que ao longo de 24 anos polarizaram a disputa política no país, saem mais magros das eleições municipais de 2020. O PSDB se manteve no primeiro lugar em número de cidades que concentram mais eleitores, mas encolheu em número de prefeitos eleitos, de 805 há 4 anos para 533 no pleito de novembro. O PSDB continua no domínio administrativo de São Paulo, a prefeitura mais importante do país em população, orçamento e projeção política. Em número de prefeitos vitoriosos, o MDB, o antigo PMDB, ficou em primeiro lugar, com 803. Mas o partido segue em declínio, se o atual resultado for comparado com o número de prefeitos eleitos em 2016, 1.048 cidades. O PT, principal rival dos tucanos até recentemente, encolheu no número de prefeitos eleitos. Conquistou cidades maiores e, com isso, manteve a parcela de eleitores que vai governar, 3%, o mesmo resultado obtido em 2016. O PT fica, porém, pela primeira vez, sem uma prefeitura de capital. Partidos de centro, como o PSD, PP, DEM e PL, ampliaram a participação nos municípios e chamam a atenção dos caciques do PSDB, PT e dos aliados do presidente Bolsonaro para as eleições de 2020. De olho em todo esse cenário, o presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h33. Jornalista Beto Almeida, na cultura política brasileira, nós sempre temos um calendário encerrado pensando no próximo calendário. Falo de eleições, saímos das eleições municipais e as lideranças políticas e partidárias já tratam sobre a disputa pela presidência da República em 2022. Afinal, as articulações precisam começar mais cedo porque os fatos políticos vão sendo gerados e as composições definidas. Claro, alianças somente em 2022. O resultado das eleições municipais dá indicativo, porém, sobre determinados direcionamentos em relação ao Palácio do Planalto. O certo, jornalista Beto Almeida, é que até 2022 teremos muitas pesquisas de intenção de votos para avaliar o perfil, a assimilação pelos eleitores sobre os nomes que estão sendo postos aí como pretendentes à presidência da República em 2022. Mas antes disso, Beto Almeida, quando eu me refiro à pesquisa, ainda tem uma mancha que fica das eleições municipais, que é o resultado, a imagem construída por alguns institutos de pesquisa, principalmente no Ceará, com os erros cometidos nas intenções de votos sobre a Prefeitura de Fortaleza e a Prefeitura de Caucaia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. A gente já sabe que o político é assim, termina uma campanha e ele já está projetando a próxima, no caso 2022, que você citou aí, as movimentações e as expectativas em torno, né, do presidenciável Ciro Gomes, lógico, já pensando nas articulações e o que representa, por exemplo, Luciano, os acordos, os apoios feitos agora na eleição municipal. Tem muita gente que acha que a eleição municipal não tem nada a ver com a eleição geral. Claro, são duas coisas diferentes, mas depende de como essas articulações são feitas e onde os partidos saíram fortes, por exemplo, em capitais que têm um poder de influência maior do eleitor pela quantidade de votos, então isso muda tudo. E aí, lógico, entra a questão das pesquisas. É importante a gente linkar esses dois assuntos, porque nós acabamos de sair aqui de um processo de um segundo turno com erros nas avaliações feitas pelos dois principais institutos aqui que atuaram na capital, que é o caso Datafolha e o Ibope. E eu estou chamando a atenção disso porque ontem, Luzenor, o Datafolha e o Ibope justamente saíram com algumas justificativas para explicar erros que ocorreram também em outras capitais, como foi o caso de São Paulo, Recife e Porto Alegre. É verdade que nessas capitais, por exemplo, houve um erro feio, derrapado mesmo. Por exemplo, lá em Porto Alegre, para você ter ideia, na véspera, o Ibope deu
que quem ganharia a eleição seria a Manuela Dávila, do PCdoB, né? E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que o Sebastião Melo, do MDB, acabou levando a eleição com 64,63% dos votos válidos e a Manuela ficou com 45,37%. Então, como é que justifica isso? O fato é, o Ibope e o Datafolha saíram ontem com um pedido de desculpas. Em Porto Alegre, mais especificamente, a diretora do Ibope, a Márcia Cavalari, pediu desculpa aos porto-alegrenses, disse que ia avaliar profundamente isso, mas, Luzenor, nenhuma palavra sobre os erros ocorridos aqui em Fortaleza e também em Caucaia, com aquela virada de Vitor Valim sobre o Naomi Amorim. Aí, olha só, eu chamei a atenção, eu pensei aqui, Luzenor, duas frases para a gente colocar bem. Vamos lá. Olha só a frase dada pelo diretor do Datafolha para explicar os erros grosseiros. Especificamente, ele não falou de Fortaleza, mas São Paulo, Recife e Porto Alegre. É uma graça. Olha só. Depois que a pesquisa de véspera é divulgada, muitos eleitores observam o resultado desse levantamento, se articulam e, somando a outros fatores, mudam de voto. A única pesquisa que pode ser comparada com o resultado oficial é a boca de urna. Essa é a explicação dada pelo diretor do Datafolha. Simplesmente ele quis dizer o seguinte: na realidade a pesquisa foi feita, como a eleição é municipal, é ali muito próxima, o eleitor decidiu mudar de voto de última hora. Jornalista contrariar Beto o Almeida. Instituto. É brincadeira isso, Em entendeu? Fortaleza, o Datafolha apontou no sábado que Sarto venceria a eleição com pelo menos 14 pontos de diferença em relação aos votos válidos. O resultado final foi de pouco mais de 3 pontos de diferença. E o Ibope, que apontou que o Sarto venceria com uma diferença folgada de 22 pontos percentuais. Aí a diretora do Ibope veio dizer o seguinte... E em Caucaia, apenas para acrescentar, isso. 22 pontos de diferença. 22 pontos de diferença a gente viu no que deu. Mas, olha só, eles não fazem referência. Parece que o Ceará nem tá no mapa dos erros deles, tá? Aí eles colocaram aqui o seguinte, o Ibope: eleições municipais, especificamente, são bastante dinâmicas, pois lidam com assuntos que impactam diretamente o eleitor e ele deixa para decidir o seu voto na última hora. Foi isso, Luzenor. Então foi assim, o Ibope mediu, fez essa avaliação, mas, coitado, o eleitor resolveu contrariar o Ibope e mudou o voto de última hora. Então foi isso, Foi né, isso. Beto? A decisão do eleitor de contrariar A culpa é do tanto eleitor. o Instituto Datafolha quanto do Ibope. São 7 horas Cara e de 39 minutos. Jornalista Beto Almeida, gostei dessas suas expressões faciais mais alegres aqui no final da manhã, embora com essa revolta nas palavras e nas expressões. 7 horas e 39 minutos, jornalista Beto Almeida. Os prefeitos estão se movimentando para definir os secretários e também influenciar um pouco na disputa pelas presidências de câmaras municipais. O Carlos Silva tem essa informação agora sobre o movimento dos bastidores políticos. A curta fase de transição administrativa entre a eleição e a posse faz os prefeitos eleitos correrem para escolher secretários e articular apoio nas câmaras de vereadores. O prazo é ainda mais curto para os gestores das cidades de Fortaleza e Caucaia, que realizaram no último domingo o segundo turno. O prefeito eleito da capital, José Sarto, já tem uma comissão de transição, embora não encontrará dificuldades para receber a prefeitura, que está nas mãos de um aliado. Em Caucaia, o prefeito Naomi Amorim garante que entregará ao sucessor Vitor Valim um município com serviços em pleno funcionamento e dinheiro em caixa. Nas pequenas e médias cidades do interior do estado, os prefeitos eleitos também aceleraram o ritmo para definir as primeiras ações e articular a escolha dos presidentes das câmaras de vereadores. A relação harmoniosa com o poder legislativo é uma das principais preocupações dos prefeitos eleitos. Embora distante, os novos gestores já devem ficar também atentos a projetos que precisam ser elaborados a curto e médio prazo, como, por exemplo, os Planos Municipais de Saneamento Básico, PMSB. O limite para a apresentação do plano é 31 de dezembro de 2022, mas são muitas exigências e estudos que impõem a necessidade de antecipação desse debate. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral,
Carlos Silva. São 7 horas e 41 minutos. O prazo é bem curtinho, principalmente em Caucaia e Fortaleza, que tiveram o segundo turno da eleição. E os prefeitos, no caso de Caucaia, Vitor Valim, e de Fortaleza, José Sarto, já estão aí definindo nomes para o secretariado e também de olho na presidência das câmaras municipais. Afinal, Beto Almeida, ter uma boa base parlamentar na Câmara de Vereadores é um sinal de que quem começa a administrar pode ter menos dificuldades e menos contratempos. Claro, sem esquecer de que o papel principal do vereador é fiscalizar os atos do executivo. Olha só, Luciano, sobre a questão da transição, já começou por aqui em Fortaleza mesmo, já foi criada a equipe de transição ontem, que é algo que promete ser tranquilo, claro, porque são todos aliados do mesmo grupo, então não é algo que vai ter problema. A questão que eu acho que é necessária é para além disso. Independente, Luciano, por exemplo, aqui em Fortaleza é tranquilo, mas como é que vai ser Caucaia, por exemplo? Será que o prefeito Naomi Amorim vai ter esse compromisso, que eu diria, Luciano, democrático, obrigatório, não é obrigatório em lei, mas deveria ser, né? De passar, de fazer essa transição tranquila para o prefeito eleito Vitor Valim? Ele deveria mostrar, por exemplo, assim como o prefeito Roberto Cláudio já tomou esse cuidado de, juntamente com o Sarto eleito, criar essa equipe de transição, que já começou a ser montada ontem, em Caucaia eu não vi nada a respeito disso ainda. Eu acho que o prefeito Naomi Amorim poderia dar esse exemplo também em Caucaia, já chamar o Vitor Valim, o prefeito eleito, e montar essa equipe de transição. Isso é necessário. Sobre a equipe, por exemplo, a futura equipe de secretariado, o prefeito eleito José Sarto já disse que vai aproveitar, inclusive, alguns dos secretários que hoje estão na equipe do prefeito Roberto Cláudio. Vamos falar de Câmara Municipal, porque você falou... Claro, Beto, o presidente José Sarto também está de olho na Câmara Municipal, mas no caso de Fortaleza não haverá nenhuma dificuldade para manter ou para a permanência do atual presidente Antônio Henrique, que é o presidente da mesa diretora, por mais 2 anos no cargo. Antônio Henrique, que é filiado ao PDT, por sinal, chegou à presidência da Câmara em uma articulação há 2 anos feita pelo próprio José Sarto. Exatamente, é aliado do Sarto. E como se trata aí de uma nova legislatura que está começando no ano que vem, Luciano, então ele deverá ser reconduzido sem muitos problemas, embora o próprio Ronaldo Martins, que foi eleito vereador mais votado, né, e manifestou lá logo no início a possibilidade de concorrer ao cargo, já que ele é o mais eleito, né? Mas a tendência é que o Antônio Henrique seja reeleito para esse biênio próximo, né, 2021-2022. E aí, para além disso, o deputado José Sarto, o prefeito eleito, disse que vai chamar todos os vereadores eleitos, Luciano, mesmo os da situação já declarada, os 25 que foram eleitos com ele, mas também os de oposição. Diz que quer conversar com todos, independente de ter ou não afinidade ideológica. São 7 horas e 44 minutos, a gente vai esticar mais um pouco aqui o bate-papo político, porque daqui a pouco vamos falar sobre dinheiro para os municípios. É a grana do FPM que chega para irrigar os cofres das prefeituras do Ceará. E também outra disputa eleitoral, presidência da Assembleia Legislativa. O secretário de Cidades do Estado do Ceará, Zezinho Albuquerque, está de olho no cargo, mas não está sozinho nessa caminhada, nessa briga. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 48 minutos, dinheiro chegando nos cofres dos municípios do Ceará. Sátiro Salles. As prefeituras das 184 cidades do Ceará receberam nesta segunda-feira um total bruto de R$ 132.255.000 como terceira parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, no mês de novembro. O menor valor individual, R$ 236.746,95, é destinado aos municípios com coeficiente de 0,6, ou seja, com menos habitantes. São 20 cidades do Ceará que estão enquadradas neste perfil. A maior fatia dos recursos, R$ 22.889.820,18, fica com a capital, enquanto cidades de porte médio, com coeficiente de 4,0, como Juazeiro do Norte, Sobral,
Maracanaú e Caucaia, por exemplo, recebem R$ 2.562.937,95. As verbas incluem também os recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e a área de saúde. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, com base em dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o terceiro decêndio de novembro de 2020, comparado com o mesmo decêndio do ano anterior, apresentou um crescimento de 0,60% em termos nominais, valores sem considerar os efeitos da inflação. O acúmulo do mês, em relação ao mesmo período do ano anterior, teve crescimento de 12,3%. Com redação do site Ceará Agora para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. O movimento dos bastidores políticos na sucessão do presidente José Sarto, que foi eleito prefeito de Fortaleza e terá que renunciar ao mandato antes do dia 31 de dezembro, está agitando as articulações. O deputado estadual Sérgio Aguiar também entra na briga pela presidência da Assembleia Legislativa. Sátiro Salles, volta comigo aqui com essas informações dos bastidores políticos da Assembleia Legislativa. O secretário da cidade, Zezinho Albuquerque, não está sozinho no desejo de concorrer ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa. E, neste momento, já encontra o primeiro adversário, o deputado estadual Sérgio Aguiar, do PDT, também quer o comando do Legislativo, com a saída do atual presidente José Sarto, do PDT, eleito prefeito de Fortaleza. A eleição da mesa diretora da Assembleia será realizada no início do mês de fevereiro de 2021, mas como Sarto renunciará ao mandato neste mês de dezembro, para no dia 1º de janeiro de 2021 assumir a prefeitura da capital, é provável que a escolha do novo presidente do Legislativo Estadual seja antecipada. Com o afastamento de Sarto, o primeiro vice-presidente Fernando Santana, do PT, que também é um dos nomes para comandar a mesa diretora, responderá interinamente pelo cargo até a eleição que escolherá os dirigentes da casa com o biênio 2021-2022. Com informações do site Ceará Agora para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São movimentos que estão acontecendo, Beto Almeida. Afinal, a presidência da Assembleia é um cargo estratégico para as eleições de 2022. Quem assumir a presidência da Assembleia poderá ter um peso político importante, claro, dentro do grupo que hoje está sob a liderança do governador Camilo Santana e do senador Cid Gomes. Afinal, o presidente da Assembleia pode ser um governador aí interino, porque a tendência é que nós tenhamos a renúncia do governador Camilo Santana para concorrer ao Senado e, quem sabe, também da própria Isolda para disputar algum mandato eletivo também em 2022. Ou seja, Luciano, tem uma importância estratégica assim, vir a ser, comandar, a ser presidente e comandar a Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará. Contanto que, logicamente, a expectativa é que não haja aquela disputa acirrada que houve na gestão anterior. E isso, inclusive, por exemplo, o Zezinho Albuquerque, que foi para a Secretaria de Cidades, até em decorrência como resultado daquela disputa tão acirrada, Zezinho quer voltar a casa, mas quer voltar na condição, novamente, de presidente. Você já citou aí o Sérgio Aguiar, e esse quadro pode não ser tão, assim, acirrado dessa vez. Mas eu quero só falar o seguinte. Citar também, Beto, que o nosso jornalista, repórter, radialista aqui, o Domingos Távora, nos acompanha pelas redes sociais e diz o seguinte: Luzenô, também nesse jogo o deputado estadual Evandro Leitão. Mas você ia falar, jornalista Beto Almeida, sobre os suplentes que serão convocados agora com a saída dos deputados estaduais eleitos prefeitos. Segundo turno terminou, então a gente teve aqui resultados que modificam mais ainda, né, ali a Assembleia Legislativa, a composição. Com a eleição, por exemplo, do José Sarto, o Duquinha vai ser efetivado nesse cargo. No total, 5 deputados estaduais Manuel eleitos. Duca da Silveira. No caso aí, com a eleição do José Sarto, com a eleição do Vitor Valim Calcaia, o suplente Tony de Brito, que já chegou a assumir aqui, vai ser efetivado a partir do ano que vem, naturalmente. Com a Patrícia Aguiar eleita em Tauá, David Raimundão se efetiva, ele do MDB. Com a eleição do Nezinho Farias, lá em Horizonte, Lucilvio Girão assume, e também o Bruno Gonçalves, eleito prefeito de Aquiraz, o Gordinho Araújo se efetiva. Final da nossa conversa, a você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Um bom dia a todos, até amanhã.